Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, do versículo 8 até o 12. Vocês vejam que Jesus agora ele está levando muito a sério a sua divindade, o seu senhorio, a sua humanidade. Jesus é perfeito Deus e é perfeito homem. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque nós adoramos um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você compreende isso? E isso precisa ficar muito entendido para nós. Nós não cremos e nem adoramos a deuses criados pelos homens, a deuses criados pelos povos. Nós não adoramos esses deuses porque, se nós cairmos nessa questão de adorá-los, nós estaríamos sendo idólatras. Nós não adoramos ídolos criados pelos homens. Nós não adoramos o sol, a água, a terra, ou a mãe terra, como se fala por aí, as árvores. Nós não estamos nesta onda do panteísmo, onde se diz que tudo é Deus. Não, nós adoramos o Deus incriado. E a partir desse Deus incriado, porque ninguém o criou, todas as outras coisas vieram porque Ele criou. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou as diversas aves existentes, as diversas árvores, os diversos peixes e assim por diante. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada foi feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho de hoje está sendo muito claro. Porque uma vez que nós adoramos a Deus, nós de maneira nenhuma podemos cair na cilada da idolatria. Então Jesus está dizendo agora, e está deixando muito claro para nós, que assim como Ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Aí Jesus fala isso em outras passagens do Evangelho. E ele será um sinal de contradição. Lá no Evangelho de São Lucas, nós vemos justamente isso quando Jesus, ainda pequeno, 8 dias após o seu nascimento, ele foi levado ao templo de Jerusalém. Então Nossa Senhora e São José levaram, e na hora
em que Jesus estava sendo levado por São José e por Nossa Senhora. Eles estavam entrando no templo. Um homem, já um ancião, ele viu, o nome dele é Simeão, e quando ele viu aquela criança, ele falou para Nossa Senhora que aquela criança seria sinal de contradição, que uma espada iria transpassar o coração dela, ou seja, ela iria sofrer muito por causa dele, e que ele é o Deus de Israel. Então ele diz, aí ele fala que agora o vosso servo pode morrer em paz. Assim fala Simeão, porque ele tinha visto a salvação de todos os povos. Então ele se torna, Jesus, um sinal de contradição. Diante de toda a idolatria, diante de todos os deuses, dos deuses pagãos. Então imagina que nos lugares onde esse Deus é anunciado, é proclamado por meio dos seus apóstolos e por meio dos seus seguidores, imagine aquelas nações que por anos e mais anos adorando os seus próprios deuses, agora chega alguém dizendo que aqueles deuses que eles adoravam eram os deuses mentirosos. Imagine chegando em Atenas, chegando no Egito, na Pérsia, chegando na África, na Oceania, esses povos todos adorando os seus próprios deuses. Aí chega alguém dizendo, não, eu quero dizer para vocês que esse Deus que vocês adoram não é o Deus verdadeiro. Isso causa um grande problema. Ou as pessoas se convertem, mudam e adoram ao Deus único e verdadeiro, Deus trino, ou eles, num ato de revolta, levariam essas pessoas à morte, porque para eles seria uma grande blasfêmia dizer que os deuses que eles ofereciam sacrifício durante tantos anos, décadas, séculos, agora estão dizendo que não é mais. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. E não somente com os apóstolos, mas depois com os cristãos que vieram depois. Aí nós vemos na época dos romanos, tantas pessoas sendo levadas à morte, ao martírio, sendo devoradas por animais, sendo crucificadas, colocadas em postes, como no tempo de Nero, eram colocadas em postes e tocavam fogo. E até para a ironia de Nero, para acender e ter iluminação nas ruas escuras, porque naquele tempo não tinha lâmpada. Eles usavam tochas e fizeram dos cristãos tochas humanas que eram queimados e mortos. Então, diante desta situação, duas coisas poderiam acontecer diante de nós cristãos, que é o que o Evangelho está dizendo. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem, também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Então, aqueles que reafirmam a sua fé em um único Deus, em três pessoas, então esse Deus que é trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que crê nessa igreja que ele fundou. Então essas pessoas que dão testemunho diante desses reis, governantes, imperadores e tudo mais, e eles derem um testemunho ao ponto até de derramar o sangue, Jesus está dizendo,
quando for para o céu, eu darei testemunho. Olha, esse daqui morreu. Esse daqui deu a vida por mim. Esse daqui me adorou. Estão entendendo o que é que Jesus está dizendo? A Santíssima Trindade dirá isso para todos aqueles, como já disse, para aqueles que já estão lá. Quantos mártires a Igreja Católica tem e que já estão lá diante de Deus e que glorificaram o Senhor e que deram o testemunho. Porém, Jesus agora também está dizendo: mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, aqueles que tiverem vergonha de mim, tá vendo? A vergonha é tão grande que a pessoa acaba negando. Não, eu não creio, eu não sou seguidor dele, não. E vai lá e oferece incenso aos deuses pagãos por medo da sua morte, por medo de morrer. E aí vem a vergonha. Ele nega. Então Jesus está dizendo que ele também vai renegar e vai ter vergonha também diante dos anjos de Deus. Meus irmãos, nós temos duas opções. Ou seremos firmes como os apóstolos foram e muitos santos foram, ou nós iremos, pelo medo, justamente, negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como aconteceu também diante de tantos cristãos no passado. Por isso nós precisamos pedir muito a Deus a graça. Nós não podemos nos envergonhar de sermos cristãos. Não podemos de maneira nenhuma. Temos que ser fiéis a nosso Senhor. Por isso, esse conhecimento de Deus, ele é necessário, porque nós fomos criados para conhecer, amar, reverenciar e adorar a Deus. Então, tudo parte por meio também do conhecimento. Nós precisamos conhecer aí a leitura da Sagrada Escritura, as meditações das passagens do Evangelho, o estudo do catecismo, da doutrina da Igreja Católica, a leitura dos santos padres, a leitura dos santos. Tudo isso para quê? Para que nós tenhamos um manancial de verdade dentro de nós, ao ponto de que diante de situações, de sermos levados diante dos tribunais, nós reafirmarmos a nossa fé na certeza de que nós não estamos errados, sem dúvida nenhuma. E ali não haverá vergonha, mas firmeza. Agora, as consequências serão grandes. Consequência de sermos até mortos. Mas é como os santos diziam. Logo após aquele tipo de martírio que seríamos submetidos, logo em seguida teríamos a graça de entrar no céu, gloriosos, diante da glória de Deus, para adorarmos o Senhor, como os anjos já adoram, e vivermos a vida divina, e nunca mais haverá sofrimento, dor, nada. Só felicidade eterna. Essa firmeza nós precisamos ter, principalmente nesses tempos difíceis que nós vivemos hoje, de muito relativismo, de muitos ensinamentos errados. E o pior é quando esses ensinamentos vêm de autoridades religiosas. Aí é um problema muito grande. Por isso, a clareza dos ensinamentos de nosso Senhor, para nós não vacilarmos no último momento.
Aí Jesus continua dizendo, aqui nós estamos no versículo 3, lembrando que nós estamos em Lucas capítulo 12. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Os outros evangelistas vão dizer, nem neste mundo e nem no outro. Ou seja, todo pecado cometido por nós seremos perdoados sim, desde que haja um arrependimento da nossa parte. Todo pecado. Mas vocês poderiam dizer, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Olha, são vários, mas um deles é não crer em Jesus Cristo como Senhor. Você está entendendo? É não acreditar num Deus trino, um Deus que é único em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não crer na presença de Jesus na Eucaristia é um pecado contra o Espírito Santo. Dizer que ali é apenas uma, sabe lá o quê? Não é Deus, não. É o pão e o vinho, sim. Nós fazemos até a Santa Ceia, como dizem, mas que ali é presença de Jesus na Eucaristia. Não é bem isso. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Outro pecado contra o Espírito Santo é a pessoa morrer dizendo, não tem jeito, para mim, o sangue de Jesus derramado na cruz, para mim não valeu nada, e a pessoa morre dizendo isso. Então ela não vai se salvar, porque isso é um pecado contra o Espírito Santo. Porque enquanto nós estivermos nesta vida, nós temos a graça de receber o perdão enquanto nós nos arrependermos. E formos, como nós somos católicos, graças a Deus, e formos lá diante do sacerdote, confessamos os nossos pecados e ali nós somos absolvidos. Mas se a pessoa morre sem o devido arrependimento, depois da morte não haverá arrependimento mais. O arrependimento é agora. Você compreendeu? Por isso nós precisamos rezar muito pela conversão dos pecadores, aonde Nossa Senhora pediu isso tanto em Fátima, que nós rezássemos pela conversão dos pecadores. Então, meus irmãos, não vamos blasfemar contra o Espírito Santo, contra a ação de Deus, jamais. Nós cremos na Igreja Católica, nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, sim. E seremos fiéis até a morte. E aí, terminando aí o evangelho de hoje, quando os conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que eu direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. E na história da igreja nós vemos tantas pessoas que foram levadas diante dos magistrados, diante das autoridades. A primeira pessoa já foi Jesus Cristo, né? Depois, aí veio os apóstolos, foram levados. E aí nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, São Pedro dizendo que ele vai obedecer a Deus e não aos homens. Ele não vai fazer a vontade dos homens, ele vai fazer a vontade de Deus. Porque eles queriam que São Pedro e São João negassem e parassem de falar de Jesus Cristo. E Pedro disse, a quem eu devo obedecer, a Deus ou aos homens? Então eu vou obedecer a Deus. Então Pedro estava colocando numa situação dizendo, se vocês tiverem que nos matar, ou que me matar, vocês vão ter que matar, mas eu não vou negar nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a perseverança dos mártires, a perseverança
e a fidelidade de São João Batista, de Santo Estevão, de São Tiago. E aí toda a relação dos apóstolos, com a exceção de João, mas que situação ele viveu, foi colocado num tacho de óleo quente. Por graça de Deus ele não foi queimado, morreu velho, mas passou por situações que não foram fáceis. Então que sejamos fiéis a nosso Senhor, que não caiamos no pecado de negar que Jesus Cristo é verdadeiramente o único Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é um único Deus, não são vários deuses. E Jesus foi enviado pelo Pai para nos redimir e para nos salvar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, Maria Santíssima.